Então, nós vamos falar hoje da Base Nacional Comum Curricular. Esse é um documento importantíssimo, né, porque nós trabalhamos, devemos, a documentação, por exemplo, o projeto político pedagógico, plano de trabalho docente das escolas deveria ter sido modificado, né, por causa da BNCC. Então, houve toda essa reformulação, então nós precisamos conhecer bastante sobre esse documento, tá? Então, a proposta da criação de uma base comum curricular não é recente. Então, desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, já se indicava no artigo 210 a necessidade de estabelecer conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira que assegurasse a formação básica comum. Por que nós temos que verificar esse aspecto histórico? Para saber que esse documento não foi feito de repente, ele não foi feito do dia para a noite. Já na Constituição Federal de 88 já veio falar, já constava da necessidade desse documento. Mas para ele ser construído, realmente é um processo. E o objetivo da construção desse documento é uma base de educação pública, para que todos tivessem um sistema, né? Nós queremos um Sistema Nacional de Educação brasileiro. Então, não pode escolas trabalharem de forma diferente, nós temos que formar aluno brasileiro, pode-se dizer assim, certo? Nas escolas brasileiras. Como que eles são formados? Quais as concepções que ele tem? O que fundamenta o seu conhecimento? Então, nisso tudo, teria que ter uma base para que todas as escolas trabalhassem com o mesmo objetivo, com os mesmos fundamentos, certo, gente? A base não são conteúdos, certo? Elas são princípios, elas fundamentam ações para se desenvolver os conteúdos. Sim, os conteúdos também são discutidos, o que vai se trabalhar com o aluno, mas não é só isso, é muito mais, certo? São as competências e habilidades para formarmos esse aluno. Daí, nós falamos da Constituição Federal e também junto, né, foi ratificado toda essa criação da base na LDB e nos documentos dos parâmetros curriculares e as diretrizes curriculares nacionais. E até eu estava falando antes que esses documentos, os parâmetros e as diretrizes, não é para jogar fora. Eles iniciaram toda essa discussão. A base vem complementar esses documentos, certo? Então, a base, ela é um complemento, não é assim, veio a base e joga esses documentos fora. Não, a base vem complementar todas aquelas concepções que foram formadas nesses documentos, certo? Só que agora, como a base é atual, é através da base que nós temos que fundamentar o projeto político-pedagógico, o plano de trabalho docente. Então, ele tem que ser fundamentado na base. Então, como estratégia articulada ao cumprimento de algumas das metas do Plano Nacional de Educação, veja, outro documento também que já veio falar sobre essa base. Instituída em 2014, a Base Nacional Comum Curricular começou a ser construída em 2015, com a finalidade de estabelecer os conteúdos fundamentais a serem aprendidos por crianças e jovens durante a educação básica. Então, a base foi cobrada lá no Plano Nacional, veja, 1978 a Constituição falou, 96 veio ratificar, daí veio os parâmetros curriculares, daí veio as diretrizes curriculares, 2010 mais ou menos, daí deu continuidade, sempre cobrando, né, 2014 veio o Plano Nacional de Educação, falando sobre a base. Então, essa necessidade sempre foi falado, discutido. Daí, 2015, que ela começou a ser repassada para estudos. Eu lembro que eu estava como diretora, né, lá no José Elias, e o que veio sobre a base? Eu lembro que era uma semana pedagógica e veio vários links para você acessar, sites para você acessar, para que você pudesse participar da discussão sobre a base. Até eu falei para muitos professores, viu, já que foi nos repassado para essa semana pedagógica estudarmos isso, vamos estudar, para depois não dizer, a base veio, né, de repente. Não, não veio, houve a participação. Nem todos participaram, mas houve bastante pessoas que participaram da elaboração da Base Nacional Comum Curricular.
Então, ela começou a ser construída, né, em 2015, com a finalidade de estabelecer os conteúdos fundamentais. O principal objetivo da base é promover a equidade na educação, na medida em que garante aos alunos o acesso ao mesmo conteúdo nas escolas de todo o país. Então, gente, ela tem que, a base, a fundamentação dela é os aspectos da equidade. Por que da equidade? Porque se ela é um direito, se a educação é um direito, nós temos que oferecer a todos. A equidade, ela atender a todos, de formas diferentes, mas o direito é o mesmo, o direito à educação, certo? É isso que nós temos que entender. Então, nós não podemos mais ter escolas diferentes, né? Ah, na educação em tal lugar ela é pior ou melhor, então nós temos que ter uma educação de qualidade, porque ela é um direito. Então é isso que nós temos que trabalhar, temos que fazer o possível para que realmente isso seja executado. O direito a uma educação de qualidade, de acordo com toda essa documentação que nos é ofertada para que a gente possa oferecer a todos realmente uma educação de qualidade. Então, portanto, a base, né, a BNCC, visa oferecer igualdade de oportunidades por meio da definição das aprendizagens essenciais que crianças e jovens precisam desenvolver ano a ano durante a educação básica. Gente, essas aprendizagens essenciais é para formar esse ser humano em vários aspectos. Então, a base vem nos dizer assim, essas aprendizagens que tem não são conteúdos específicos. Não é ele saber quem descobriu o Brasil, somente isso. É muito mais que isso. A base vai nos dar aprendizagens significativas. Eu estava falando anteriormente, né, com as outras alunas, quando começou a live, por exemplo, a comunicação, né? Nós verificamos que muitas pessoas têm dificuldades de comunicar, de expressar através de um vídeo ou de qualquer outra forma, tá? Então, na escola, nós temos que desenvolver esses aspectos da comunicação, da tecnologia, né? Quantas pessoas estão encontrando dificuldades em todo esse processo? Então, isso são aprendizagens, são os conhecimentos que esse aluno deve ter. O conteúdo que ele vai trabalhar é português, matemática, história, geografia, o conteúdo que for, ele é essencial, sim, mas daí o professor tem que, com esses conteúdos, desenvolver esses conhecimentos, essas aprendizagens, para que ele torne uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade. Quantos alunos, às vezes, que têm vários conhecimentos, né? Às vezes, né, a gente que tem tempo de serviço, a gente sempre observa. Às vezes o aluno foi o melhor, o aluno tirou as melhores notas nas disciplinas, sempre teve notas altas, e de repente outro lá que é mais malandro, que não fazia tanto, de repente se verifica, aquele que era mais malandro conseguiu êxito, né, conseguiu prosperar, conseguiu estudar, conseguiu ir em frente, e aquele outro lá ficou parado, porque ele não sabe aspectos simples de comunicação, de mesmo tecnologia, de desenvolvimento, então quantas outras coisas que ele acaba sendo limitado porque ele não teve essas aprendizagens. Então é isso que a base vem nos trazer, esses aspectos. Então a educação não pode ser assim, esse aluno tem que entrar na escola, e nós temos que formar ele para ele atuar na sociedade, mas para que ele possa atuar como cidadão, possa verificar seus direitos, né, saber fazer um currículo. Quantos dos alunos, gente, eu fico até triste, né, não sabe fazer um currículo, não sabe ir num lugar solicitar algum documento, ou mesmo um medicamento, né, não sabe expressar. Então, tudo isso são aprendizagens que podem ser desenvolvidas, devem ser desenvolvidas, segundo a BNCC, na instituição, na escola, né? Tá? Então, essas aprendizagens essenciais. Gente, isso aqui, tudo que está em negrito, é bom que a gente vá memorizando para entender a BNCC. Então, mas eu sempre verifico que para cada questão a gente tem que interpretar de acordo com os princípios que embasam toda essa documentação, né, que nem a BNCC, certo? Então, são palavras fortes que vão conceituar esses documentos, tá? Para que a gente possa responder depois, né, tranquilo no concurso. Então, verifique, são a definição de aprendizagens essenciais, tá? Tais aprendizagens são organizadas em competências e habilidades.
direcionando a formação integral. Esse é o outro aspecto, né, que já veio falar já lá na LDB, na Constituição, no Estatuto, nós já falamos. Esses aspectos desse pleno desenvolvimento, dessa formação integral. Não é formação integral do aluno passar o dia inteiro na escola. É formação integral sobre vários aspectos. Vários aspectos que vai formar esse ser humano. Tá? Isso que vai fazer a formação integral dele. Não é só conteúdos que formam ele. O conhecimento, ele precisa, sim, é necessário, com certeza, mas também é nos aspectos, ó, intelectual, essas dimensões, né? Intelectual, afetiva, ética, física, sociopolítica, né, etc. Moral, afetiva, né, como nós falamos, psicológico, os aspectos psicológicos que vai envolver todo ser humano, hoje a pessoa tem que saber lidar com os seus sentimentos. Então, tudo isso vai formar esse aluno de forma integral. Então, esse direcionamento está ligado aos princípios éticos, estéticos e políticos das diretrizes curriculares nacionais da LDB. Verifique, como eu sempre falo para vocês, quando a gente estuda bem para um concurso, as leis, elas são interligadas, elas não podem fugir dos princípios essenciais que formam a lei, certo? Então, verifique, esses princípios que nós acabamos de falar, os princípios éticos, estéticos e políticos, nós já falamos lá, quando a gente falou sobre as diretrizes, nós falamos, quando falamos da LDB, e aqui vem retomar e vem fundamentar como essenciais para a formação, para trabalhar com esse aluno na educação básica. Então, nós precisamos trabalhar com esses princípios porque nós estamos formando pessoas para a sociedade. Também, né, está ligado a esses princípios que estão nas diretrizes da LDB e visa a consolidação de um pacto interfederativo. O que é esse pacto interfederativo? É que por meio desse pacto, diferentes atores como União, Estado, Distrito Federal, municípios, instituições públicas e privadas consolidam uma atitude de colaboração em prol da almejada equidade, permitindo também a participação mais consciente de toda a sociedade no acompanhamento das práticas educativas propostas. É todos pensar em educação. É todo se envolver, o nosso objetivo é educação, é formar essa pessoa para a sociedade. Porque se nós formarmos bem para a sociedade, nós teremos uma sociedade melhor, né? São consequências. Se eu trabalho de qualquer jeito, esse aluno que eu estou formando para a sociedade, eu tenho que formar um ser social ético, né? Político, social, que ele vai fazer algo nessa sociedade. Então, esses princípios vão embasar e todos têm que ter esses fundamentos. Né? A pessoa que respeita, nós verificamos na nossa sociedade, né? Por exemplo, né, uma coisa bem, como eu sempre digo, gosto de fazer reflexão com vocês. Teve pessoas que fizeram, né, vários grupos, eu também participei, fizeram essas máscaras descartáveis para doação. Então, uma pessoa fez as máscaras e ela fazia, né, e pendurava, assim, acho que no portão da casa, eu só vi numa entrevista e vi ela falando num grupo. Colocava para que as pessoas pegassem. Pegue a sua máscara. De graça, né, mais ou menos assim, acho que estava um cartaz assim, e as pessoas pegavam. O que aconteceu? Muitos iam lá, pegavam dela ali e iam vender, né? Então não tem essa consciência, puxa, a pessoa está fazendo, e de repente em outros países, quantas pessoas que respeitam quando existe, né, respeito o outro que fez a máscara de graça, não é para pegar aqui e vender lá. Outra situação, né, que eu sempre vejo nos vídeos, uma situação que coloca produtos para a pessoa pegar e fazer o troco, uma caixinha. Tem vários países que às vezes a pessoa tem o produto, pega o produto, paga, se tiver o troco, pega o troco, mas deixa pago ali, né? Vem outro também, faz a mesma coisa, mas não mexe em nada. E no Brasil, o que aconteceu? No Brasil, além de roubar os produtos, roubaram o troco, roubaram o dinheiro, quem deu tudo, né? Então, essa experiência não deu certo. Então, que tipo de pessoas que nós temos na nossa sociedade?
Elas podem ter bastante conteúdo, mas, né, mesmo a corrupção, todos esses aspectos nós estamos formando. Então, não é só de conteúdos que forma o ser humano, nós precisamos formar ele integralmente sobre vários aspectos, tá? Então, com o estabelecimento das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento e das habilidades a serem desenvolvidas, a BNCC espera ser um instrumento de gestão que encaminha a construção de propostas curriculares. A partir da BNCC será construída a proposta curricular, proposta de trabalho da instituição, certo? Então, a partir daqueles princípios da BNCC, nós vamos desenvolver os conteúdos. E sua constante reflexão, considerando a diversidade constitutiva do contexto educacional brasileiro. Nesse âmbito, caberá a cada ator educacional definir os melhores caminhos para o processo de ensino-aprendizagem de crianças e jovens. Então, o professor também vai verificar os melhores caminhos para desenvolver a sua disciplina, né? Mas verifique que na BNCC ela vai ser um instrumento, tá? Que vai, através desse instrumento, construir as propostas curriculares de sua constante reflexão. Nós estamos trabalhando com aluno. Então, assim como o propósito de balizar a qualidade da educação, outra palavra-chave, né, escrita em negrito, por isso que eu disse para vocês, a BNCC vai direcionar aos aspectos da qualidade da educação. O objetivo principal é oferecer uma educação com qualidade a todos no Sistema Nacional de Educação. Então, a BNCC visa garantir, como eu falei também para vocês, o direito de crianças e jovens a uma educação que promova o pleno desenvolvimento, com foco na formação de cidadãos críticos e participativos. Volto a retomar, né, para que vocês memorizem esses aspectos. Tudo isso direciona sempre às leis que nós já trabalhamos, né, ao pleno desenvolvimento, promova o pleno desenvolvimento, com foco aonde? Na formação de cidadãos críticos e participativos. Nós temos que formar pessoas que com conhecimento vão transformar essa sociedade, vão agir. Gente, vamos pensar, né, bem assim, por exemplo, as pessoas moram em bairros e de repente não tem ações que desenvolvam para melhorar o seu bairro, ou melhorar, sei lá, a sua escola, vamos falar da sua escola, né? Algo assim bem prático, né? Eu sempre dou a minha experiência como reflexão. Lá no José Elias da Rocha, às vezes eu falava para os alunos, gente, vocês estão aqui, a escola é de vocês. O que vocês devem fazer para melhorar essa escola? Nós temos que ser alguém que está envolvido. Não adianta eu ter vários conhecimentos e não fazer algo para melhorar a escola. E não pensar a escola, e não pensar esse espaço. Daí o que adianta toda a educação que teve? Passou anos na escola e não sabe fazer um projeto para resolver um problema. Então, é isso que nós queremos formar. Eu já falei, acho que para vocês, mas eu gosto sempre, às vezes, de retomar, né? Quem já ouviu, não viu os meus exemplos loucos aí. Mas também vendo uma reportagem, foi na Índia, acho que eu já falei para vocês. Que a professora pegou os alunos e disse assim, vamos fazer um projeto de um passeio. Daí, os alunos concordaram, daí fizeram todo o projeto de passeio. Daí ela pegou esses alunos, discutiu o projeto, como é que iria fazer, né? Vamos alugar um ônibus, vai vir tal horário, tal dia, vamos tal lugar, né? Fizeram o projeto, tá? Daí no dia, o ônibus estava lá, né, no local, e eles foram até o ônibus, a professora com alunos pequenos, não eram alunos adolescentes, eram alunos pequenos, e foram até o ônibus. E ficaram horas no ônibus e o motorista não veio. O objetivo da professora era isso, o motorista não iria vir, mas eles iriam verificar, o motorista não veio, tá? E agora? O que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui? Veja, são decisões que devem ser tomadas. Quem que tem que pensar nessa solução? O aluno. Criou-se uma situação. E agora, o que nós vamos fazer? Volto a retomar, que nem agora, né, gente? Na situação que nós estamos vivenciando. Houve essa pandemia, tem esse problema. Tá, o que nós vamos fazer? Nós, como professores, vamos ficar de braços cruzados, esperando a banda passar? Pode ser simples. Ou vamos buscar soluções? Temos a tecnologia, não sei lidar, tá? Não tem problema, não sei lidar, eu vou aprender a trabalhar com isso.
Ah, mas é difícil. Não, mas eu tenho que aprender. Então, é esses aspectos, é isso que a BNCC vem formar. Esse aluno que vai atuar, que vai buscar respostas. O Enem, o que é o Enem, né? A gente sempre fala. A avaliação do Enem é esses aspectos, ele não traz conteúdos com respostas que você dá corretas aqui, ele traz reflexões de situações, para que o aluno pense em uma resposta. Esse é o objetivo principal da formação da BNCC, de formar esse aluno, para que ele pense uma resposta, que ele vá em busca. Ele não sabe, tá? Não tem problema ele não saber, mas como que ele pode encontrar a resposta? Cada um de nós pode encontrar respostas diferentes, mas nós vamos encontrar respostas para a situação. Eu acabei de falar para vocês a situação da professora, então o que ela fez? Começou a indagar os alunos, né? E agora? O motorista não veio. O que nós vamos fazer? Voltamos para a sala? Reclamamos do motorista? Alguém vai dirigir? Né? Houve toda uma situação. Então, isso que nós temos que formar essa pessoa. Ela tem que ter os conteúdos, sim, ela tem que ter os conteúdos, nós temos que trabalhar os conteúdos, mas além disso, esses conteúdos devem ser trabalhados de uma forma que ele vai utilizar esses conteúdos para a sua vida, vai poder refletir, vai poder agir. Então, através da nossa prática pedagógica que nós vamos desenvolver esses aspectos.